Boa tarde a todos e todas. E a gente vai começar, o pessoal do café está chegando. Cheguem mais. Vão chegando aqui, porque vocês vão ganhar um presente agora. Né? Vocês vão ganhar um presente. A gente vai aqui ter a ajuda da Patrícia para esse presente, tá bom? Bom, o presente começa assim. Vamos ficar de pé um pouquinho, todo mundo? Deixar lápis, tudo aí. E, por uns instantes, a gente passou a tarde toda sentado, né? A gente está bem confortável. Vamos primeiro dar uma rápida sacudida no corpo, só para a gente soltar um pouquinho, realmente assim, larga, mexe, chacoalha, dá uma mexida. Isso, o Alan aqui está fazendo uma bela de uma apresentação. Isso, é realmente sacudir tudo aquilo que está grudado, as cracas, aquilo que fica preso. E quando a gente sacode, a gente... Mas tem uma outra coisa, que já que eles vão falar sobre sustentabilidade, sem alegria não tem nenhuma possibilidade de ser sustentável. Vocês concordam? Então, essa moça aqui já começou, então vamos seguir a onda. Uma bela gargalhada. Mas pra valer, que micho! Eu quero ouvir todo mundo rindo. É rir mesmo, sacode. Não é para ficar não. É a barriga sacode. Aí a gente pode pegar toda essa energia de todo mundo, sentar gostoso, vibrou, acolher essa vibração e aí... Lá. Vamos lá. Então, aqui comigo a gente vai fazer uma apresentação, né? O máximo dentro do tempo, né? Mas em dupla, né, Paulinho? Paulo Santos e Lara. Eu vou abrir falando um pouco do Ecobairro e depois Paulo vai compartilhar algumas experiências. E o Ecobairro, ele é um programa permanente, e que agora está fazendo 10 anos esse ano, e a gente tem esse mote aí, o planeta é a nossa casa. Né? Então, quando a gente está falando em sustentabilidade, está falando em cuidar da nossa casa. E hoje, particularmente, como a gente está nesse ambiente aí de pensar a educação, a gente está trazendo um pouco mais uma visão, uma contribuição nossa com a pedagogia da mãe. Opa, tem que ligar. Acho que eu preciso da ajuda dos universitários. Dá uma ajudinha? Aqui. Eu fiz o que você... Questões técnicas, né? Nosso mundo tecnológico. Mas, falando do Ecobairro, a gente chama... opa, obrigada. De pedagogia da mãe. E para cá. Foi. Então, o Ecobairro é uma iniciativa do Instituto Heritage, da Paz e Cultura do Brasil, e é sustentada e gerenciada pela Casa Urusvati. A gente está aqui ancorado na Vila Mariana, então o Sesc Vila Mariana é nosso vizinho. Somos todos vizinhos, né? Um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, mas somos todos vizinhos. Mas a gente está aqui pertinho, né, na Vila Clementino. E, como eu falei, a gente está completando 10 anos, porque essa ideia nasceu em 2004, de trazer para o ambiente urbano os princípios das ecovilas. Então, é nossa inspiração, todo o nosso histórico está ligado a esse laboratório de sustentabilidade. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar inicialmente é que a gente, junto com a Umapaz, né, aqui tem vários amigos da Umapaz, queridos, e trouxemos o curso Educação Gaia em 2006. Mas o programa, nessa inspiração das ecovilas, a gente fala em sustentabilidade, mas a gente fala em 8 núcleos de sustentabilidade. E não só o Triple Bottom Line.
Por quê? Porque a nossa vida é mais colorida e mais complexa do que simplesmente o Triple Bottom Line. Então, o nosso modo de vida aí está focado em educação, em ecologia, em cultura, espiritualidade, saúde, política ou governança, economia e saúde. Comunicação, né, Paulinho? Não posso esquecer. E a gente está atuando aí nessa caminhada em São Paulo, o projeto piloto é aqui na Vila Mariana, em Salvador e em Feira de Santana. Então, assim, esse é um pouco da caminhada. Opa! E aí, para a gente, sustentabilidade e cultura de paz andam de mãos dadas. A gente, se tivermos todas as tecnologias, aplicarmos tudo que é de mais sustentável, ainda assim pode ser que a gente não chegue lá. Se a gente não estiver em paz, na convivência, com o nosso vizinho, com a nossa família, a gente faltou alguma coisa. Então, sustentabilidade e cultura de paz andam de mãos dadas. E esse é o desafio de uma nova educação, que ela tenha essa capacidade, né, de fomentar, de trazer caminhos para que a gente consiga endereçar a sustentabilidade e a cultura de paz. E aí, enquanto pedagogia da mãe, a inspiração aqui do Boris, né? A partir do momento em que se pertence a uma mãe, a uma família, a uma língua, a uma cultura, a identidade se constitui e passa-se a ser alguém. Então, nós estamos ancorados numa cultura, numa identidade. E isso traz para a gente um sentido de pertencimento. Então, nós estamos aqui, né, somos profissionais, mãe, irmã, mulher, né, vizinhos, vizinhas. Isso tudo nos traz uma identidade, nos ancora, né, onde a gente vive, tanto de trabalho quanto de moradia. E educar traz esse processo, né, de refletir internamente e externamente sobre essas questões. Olha, bem rápido. Basicamente, a gente está falando conexão com essa mãe, conexão com essa raiz, conexão com o espírito e a sua expressão disso no mundo. Né? Como é que a gente trabalha isso? Então, ali uma imagem de Nicholas Herrich. Eu quero agora aproveitar a Lara. De vez em quando tem algo caótico, né, nas empresas, em qualquer lugar, aí o pessoal diz assim: você pensa que aqui é a casa da mãe Joana? Não é assim que falam? Não é isso? E é bom quando eu estou presente, eu digo a gente, o nome da minha mãe era Joana. Aí aquele frio. Mas eu tenho a honra de ter nascido de uma mãe Joana. Porque, literalmente, era a casa da mãe Joana. Por que a casa da mãe Joana? Quando meu pai morreu, ficaram 12 filhos para ela administrar. Hoje, você fala para as mulheres administrarem 2 filhos, sem crítica, é claro. 12 filhos. Então, como ela conseguia fazer comida para todos, como ela conseguia administrar aquele caos, como ela, ao mesmo tempo, era mãe para cuidar de todos nós. Então, é bem parecido com o que o mundo está vivendo hoje, né? O planeta da mãe Joana. Só que o conceito de mãe Joana não é uma casa em que a mãe Joana promove a desordem. É a casa que está em desordem e a mãe Joana cuida e procura encontrar um caminho de como pôr ordem naquele conjunto de pessoas. Então, o mito da mãe Joana é um mito que traz justamente essa percepção dessa pedagogia. Como nesse mundo caótico, você vai ter força, resiliência para melhorar essa situação mundial. E aí, com todo respeito aos homens, só uma mãe, a energia da mãe,
a potência da mãe, o comportamento da mãe, tem esta capacidade de justamente fazer essa transição planetária entre uma desordem para uma ordem. E se nós olharmos os nossos antepassados, as escrituras mais antigas do mundo, sagrada, etc., fala que a mulher, quando ela atinge um estágio espiritual muito avançado, ela alcançou o papel de mãe espiritual. Então, quando a gente está tratando de mãe aqui, é algo muito mais profundo do que a gente tem visualizado na estrutura social de como ela é constituída. Mas é uma gênese divina da constituição cósmica da matéria. Porque o que é a mãe? Ela recebe um sêmen e constitui, durante 9 meses, um corpo do qual vai se expressar na sociedade. E esse pensamento é interessante porque a educação ela parte do princípio do que vem de dentro. E todos nós viemos de dentro. E aí vem a pergunta: como é, como foi, e como tem sido a nossa relação com a nossa mãe? Como é? Como é que a gente se relaciona com ela? Os psicólogos estão ganhando muito dinheiro hoje no alinhamento do masculino e feminino por conta disso, hein? Com respeito aos psicólogos. Mas, ao mesmo tempo, é necessário hoje uma reconfiguração da sociedade, na sua estrutura, inclusive genética, na formação. Olha que mãezinha linda ali com o neném no colo. Como é o nome do neném? Como? Mudrik. Nós temos aqui a expressão de uma mãe. Então, eu queria que a gente fizesse agora 1 minuto de silêncio. E nós fôssemos agora para o ventre materno, do qual nós viemos ao mundo. E que imagem você tem que sua mãe colocou em você para melhorar o mundo? Ok? Vamos fazer 1 minutinho de silêncio? Ok? Eu vou pedir agora 3 vozes para dizer a imagem que veio para compartilhar aqui com o grupo. Quem é a primeira voz? Estou um pouco emocionada, mas a minha mãe, que fez 90 anos agora em dezembro, e que é de Viena, e eu sou de uma família judia, minha mãe e meu pai da Polônia, e eu nasci em Nova York no pós-guerra. Então, pela primeira vez, em vez de sentir a dor desse mundo despedaçado da Europa nazista, né, de que eles foram sobreviventes e de Nova York vieram para o Brasil, eu vi o contrário, eles com a esperança de criar uma nova família, um novo momento, de deixar aquilo para trás e de começar um novo percurso, que realmente foi o que eles fizeram aqui, tanto que eles viraram brasileiros. Meu pai, que já faleceu, deixou vários livros falando do orgulho dele de ser brasileiro e do orgulho dele desse país. Só que para mim, nunca tinha conectado com essa esperança dessa nova vida. Então, obrigada, Paulo. Próxima voz. Quem mais? Vamos lá, gente, olhar. Minha mãe também teve 12 filhos. Eu tenho 11 irmãos. Então é interessante. Mas ela, uma vez, me veio essa imagem, não sei porquê, faz anos que eu não lembrava disso,
ela pegou na casa de uma mulher que ela ajudava uma blusinha, uma camisinha de pagão que ela costurou com um monte de trapinhos que ela conseguiu numa venda que jogava fora os trapinhos, ela conseguiu pegar e costurou uma camisinha linda. E ela usava isso para mostrar a outras pessoas o valor dessa mulher e a importância de você promover, não fazer caridade, promover, dar condições das pessoas fazerem, exercerem o potencial delas, né? Mesmo com muito pouco, as pessoas são capazes. E era uma camisinha, né, de pagão linda, linda, que ela depois pediu para a mulher doar para ela. E ela, então, era um símbolo muito forte quando ela levava. Ela convencia muita gente com esse símbolo. Obrigado. Próxima voz. Quem mais? Aqui. Bem, eu acredito que minha mãe deixou para mim, ou ela continua deixando, na verdade, o sentimento de se colocar no lugar do próximo. Porque uma coisa que minha mãe sempre fala para mim é fazer o bem sem olhar quem. Porque um dia eu estou na condição de ajudar, amanhã eu posso estar na condição de precisar ser ajudado. Então, hoje eu tenho uma empatia muito grande graças a ela. É isso. Obrigado. Eu queria trazer essa percepção, né? De que o pai é meio linha dura com o filho, né? Você fez errado, você vai apanhar. Eu apanhei, né? Não sei quem mais apanhou. Mamãe não. Cá, vem para cá. Por mais que o filho esteja errado, é meu filho. É meu filho. O pai não. Vai embora de casa, você é insuportável, você não cumpriu o que deveria fazer. A mãe não. É meu filho. Eu não quero ver meu filho. Então, nós queríamos deixar aqui essa semente de como a gente precisa fazer uma releitura da mãe, na minha vida pessoal e no coletivo. E mais ainda, quando uma mãe, aí é o ápice da mãe do mundo, ela ama o filho da outra tanto quanto o próprio filho. A reconfiguração da sociedade hoje é a reconfiguração da gente viver uma família global. Nós estamos sendo impelidos a reformatar o modelo de que por que eu tenho que amar mais meu filho do que o filho dela? De onde nós tiramos isso? Por que meu filho tem que estar em uma boa escola e o filho de Carlos não pode estar em uma boa escola? Nós estamos vivendo a quebra de fronteiras das famílias genéticas para nascer uma família global. E é isso que a gente está se sacudindo e tentando conter Paulo. Um velho do novo que é irreversível. O que me lembrei agora é que as ecovilas dizem que precisa de uma ecovila inteira para cuidar de uma criança. E, né, é um pouco a expressão disso na prática, né? Então, assim, antigamente as crianças, né, os vizinhos, todos caminhavam junto, cada um cuidava um pouco nessa expressão desse amor maior, né? Então, essa educação do coração, né, essa educação para um amor intenso que rompe essas fronteiras, que rompe tudo que nos separa, né, que produz, né, o que a gente chama de... a gente precisa lidar com a diversidade, precisamos ser inclusivos, é transbordar esse amor, né, é espalhar, a todo momento estar nesse exercício pleno de educação, né, de recepção e de doação. Né? Então, trabalhar dentro dessa perspectiva é promover esse fogo, essa transformação interna, e isso poder, coletivamente, né, enquanto comunidade urbana, a gente poder trilhar um novo caminho. Tem uns encontros que a gente faz aqui semanalmente, que é na sede da nossa organização, que a gente diz, viva de forma ardente. Nós estamos vivendo de forma ardente ou está meio anêmicozinho, hein? Você é desvitalizado.
Nós estamos precisando pôr fogo no coração e pôr fogo na vida, não é? Quando a gente está apaixonado, né? Estou apaixonado, estou encantado. Eu vejo, quem acompanha a educação, vejo os alunos entrando na escola. E o pior quando sai. Deveria sair melhor, né? Nós vivemos a sociedade do frio. Está na hora de acordar de manhã feito sol. Animado, mesmo com problema financeiro, mesmo com... Como é que você vai resolver os problemas deprimido? Então, falta encontrar esse fogo interno na gente, que é aquela mãe que levanta todo dia e dizer, tem que pôr comida, tem que arrumar a casa, tem que ainda sorrir, tem que estar preparada. Temos que voltar a viver de forma ardente. E aí a gente tem uma frase que nos acompanha, né, Paulo? Que é, o que vocês chamam de sustentabilidade, nós chamamos de amor à natureza. Né? Tem tantas teorias, tantos livros escritos, tantas produções, tantas reflexões, mas no fundo, né, é amor à natureza. Né? Amor à natureza interna, a tudo que nos rodeia, é viver esse amor. Então, e por onde começar? Né? Esse amor, esse fogo, né? Essa experiência da mãe. A nossa proposta traz que começa no indivíduo. Nada muito longe. Começa conosco. Né? Começa pequeno, começa aqui, começa agora, começa assim que eu decidi fazer essa caminhada. Né? E como é que a gente segue? Ah, mas São Paulo é muito grande, eu não dou conta de fazer essa transformação. Começa no nosso primeiro lugar de governança, a nossa casa. Né? O continente desse amor, um pouquinho mais ampliado, né, desse amor, a nossa família. E depois vamos para onde? Para o quarteirão. Então, a gente rompe os nossos muros, os nossos gradis, olhamos o vizinho, o outro vizinho, a nossa rua. E assim a gente chega no bairro. Facilmente, né, na união dos esforços, a gente chega no bairro. Ah, eu tenho que fazer nessa escala? Não. Eu estou lá no CADES, aí eu venho para o meu exercício, estou em casa, estou com a família, isso acontece a todo momento. O que é importante é a gente ter consciência dessas escalas de transformação. Né? Onde é que a gente aplica conscientemente essa relação de amor e de cuidado. Esses dois núcleos iniciais é um grande desafio, né? Para mim, casa, né? Quem manda em casa, Vitor? Você não vai contar agora, né? Então, já passa, inclusive, por uma mudança de governança dentro de casa. Né? Como a casa vai funcionar de forma sustentável e pacífica? Como andam as nossas relações interpessoais dentro de casa? Não é? Meu marido dormiu emburrado, minha mulher dormiu. Como é que foi? Com meu filho aborrecente, etc., e meu amigo aqui que não para de olhar para o relógio, Paulo, faltam 10 minutos. Então, tolerar tudo isso dentro de um ambiente doméstico não é fácil, onde você tem que criar todo um organismo social para o desenvolvimento de um pequeno grupo humano. Então, todo mundo fala, porque o presidente da República tem que mudar o governador, e dentro de casa? Você está conseguindo governar sua casa para que ela seja sustentável e pacífica? E tem uma outra provocação aqui, que é a gente fazer a mesma leitura que a gente faz para a nossa casa, para o bairro, a gente também olhar a nossa escola, né, esse centro de ampliação de conhecimento e de exercício, também enxergar, né, o indivíduo, a sua sala de aula, a escola e a sua relação com o entorno. Como é que a gente enxerga as nossas escolas? Como é que ela conversa com o entorno? Como é que a gente cuida dela como se fosse a nossa casa? Como é que a gente leva os alunos, as pessoas, todas que trabalham na escola, a ter essa percepção? Então,
Mais uma vez. Então, a educação, para a gente, ela está caminhando bem quando a gente gera impactos positivos no lugar onde a gente vive, onde a gente mora. Então, a gente mensura, ou deve mensurar, né, se a gente está tendo um ambiente melhor, uma qualidade de vida, como é que isso realmente está indo para as práticas que somos urbanos. Então, como é que a gente melhora o conjunto, né? Então, esses resultados, a mensuração dos nossos resultados tem que vir, tem que se expressar no lugar onde a gente vive. Tem um pensador tibetano que ele diz assim: a forma que a humanidade comemorou o fracasso da educação foi fazendo guerras mundiais. E hoje, como a guerra se pulverizou, né? Elas estão mais localizadas. Hoje nós temos a violência urbana que já matou muito mais do que as 2 guerras mundiais juntas. Então, que modelo de educação é esse que nós estamos vivendo? Como é que eu posso estar nesse processo industrial de educação, né, gerando pessoas para a escola e etc., e a nossa cidade continua o mesmo ou pior? Por que se não rediscute o modelo da educação baseado no locus cidade? Tem que ser rediscutido, tem que ser repensado e tem que ser questionado. Não estou conseguindo passar. Tem como dar isso? Então, assim, com isso, o que a gente visa com esse trabalho permanente, né? Porque a gente chama Programa Permanente Ecobairro. Não começa e não tem fim, é uma coisa permanente como a educação. Consolidar comunidades urbanas sustentáveis e pacíficas. Então, nosso olho está aí, nosso trabalho, nosso empenho é colaborar nesse sentido. E aí, Paulinho? Bem, o Ecobairro está ajudando a cidade de Feira de Santana com esse colégio, é o Colégio Estadual Teotônio Vilela. Onde é que passa? E no dia 21 de setembro do ano passado foi lançado... Eu estou na frente da câmera. E essa é a professora. Quando eu tive conversa com ela, eu disse: você está disposta a ir para a guilhotina? Você está disposta a governar a sua escola, não aguardando o secretário de Educação e o governador? Você está disposta a rediscutir o modelo de educação com todos os educadores, para a partir daqui, de baixo para cima, a gente que é responsável pela educação, fazer algo diferente? Então, no dia 21 de setembro, no Dia Internacional da Paz, foi lançado esse projeto nessa escola, que se chama Semeando a Paz para o Cultivo de um Ambiente Sustentável. Aqui a declamação de poesia, eles ganharam o prêmio da cidade de Feira de Santana, na Diretoria Regional de Educação, como a melhor poesia. Isso foi a apresentação no Dia Internacional da Paz. Aqui foi a apresentação, nesse dia, da missão, visão e valores do comitê. A escola criou um comitê de sustentabilidade e cultura de paz para trabalhar a educação para o desenvolvimento sustentável e cultura de paz. Esses princípios foram criados com professores, alunos e família. Então, já foi um exercício de construção conjunta desses 3 núcleos. Aqui foi a apresentação da bandeira da paz e cultura, o símbolo internacional. Esse é um grande representante da arte e da cultura de Feira de Santana. Aqui são as ferramentas de trabalho para o programa. A missão, visão e valores do comitê. Uma placa para monitorar o controle da violência intraescolar. Nós lançamos esse projeto em 21 de setembro. O máximo que a gente conseguiu foi 14 dias ininterruptos de paz dentro da escola. Violência psicológica, verbal, física, até com facada. A situação intraescolar. E essa é considerada uma das escolas menos violentas da cidade de Feira de Santana. Dentro do ambiente escolar.
dentro do ambiente escolar. Quer dizer, como é que você pode ter paz fora da escola, se lá dentro os próprios pais dizem, gente, eu pensei que eu ia colocar meu filho aqui para ter tranquilidade. Gente, e podem investigar a rede pública e também com a rede privada a situação da violência intraescolar. É muito mais grave do que a gente imagina. Aqui foi a apresentação da banda, que eles são muito ativos com essa participação artística cultural. Aqui foi uma árvore também pelo Dia Internacional da Árvore, né, pelo Dia da Árvore. E o nome da árvore que foi dado foi Paz e Alegria por esse aluno, Mildinho. Aqui foram 2 alunas que fizeram uma apresentação. Mulheres, o maior índice de violência dentro das escolas lá são as mulheres, uma brigando com a outra. Por incrível que pareça. Os homens estão bem cotados lá como mais pacíficos. Aqui elas apresentaram. Quando as pessoas viram a apresentação, mas chega a dar um susto na hora de uma violência dentro da escola. Os pais viram. É isso que acontece no ambiente escolar. Aqui foi o hasteamento da bandeira da paz e cultura. Aqui nós fizemos uma parceria com uma faculdade que tem o curso de psicologia, para que os estudantes começassem a tratar os alunos psicologicamente nas questões de violência, tanto o aluno como a qualquer outro que sinta esse impacto. Esses estudantes de psicologia, essas estudantes, aliás, todas mulheres, já criaram até uma ONG por conta disso, para fazer o tratamento. Quer dizer, uma forma, inclusive, educacional. Você está aprendendo psicologia, olha o que está acontecendo aqui em uma escola, como é que vocês poderão ajudar e aplicar seu conhecimento para mudar essa situação. Está sendo uma experiência muito interessante. E a custo zero, voluntário. A diretora diz, a gente já tem até psicóloga na escola. Aqui é uma visita em cada sala de aula, cada turma, e foi montado um subcomitê de cada turma para descentralizar os problemas e cada turma ser mediadora de conflito e responsável pela a questão da educação sustentável e cultura de paz. Então, são 2 alunos, um aluno escolhido por professor e o outro escolhido pela turma, um professor que é sorteado e um pai e mãe que seja ativo na turma, como guardiões para cuidar de cada turma. Porque os problemas aconteciam na sala e vão para a diretoria. A diretoria vivia basicamente uma delegacia, o tempo inteiro resolvendo o conflito. Então, a questão é como cada turma deve assumir seus conflitos. Aqui foi uma feira que aconteceu de ciência, cultura e artes, e também um evento da consciência negra, já inspirado na cultura de paz. Aqui foram visitas de uma bioarquiteta e de uma ecodesign para começar a fazer um projeto para que a escola seja sustentável dentro dos princípios da construção sustentável. Aqui foi o seguinte, esse subcomitê de sala começaram a sugerir os itens para que a escola se torne sustentável e pacífica. Resíduos, água, energia, áreas verdes, redução de violência. E cada turma, vocês precisam ver as sugestões, como eles sabem o que fazer, mas precisa ser aplicado. E aí depois nós sistematizamos, aprovamos as propostas com esses comitês e depois referendamos com os pais para eles darem apoio. Aqui foi encontro do Dia do Professor, que a gente já trouxe uma perspectiva diferenciada, que o professor enxergue o planeta Terra como a sala de aula, não a sua própria sala. Aqui foi um jornal informativo que foi criado dentro da escola e que já está tomando um corpo para ser um jornal na cidade, para circular sobre notícias de cultura de paz e educação para o desenvolvimento sustentável. Aqui é um evento que acontece no bairro, lá um outro bairro chamado Capuchinhos,
É um evento de arte e cultura e que a escola já foi chamada para hastear uma bandeira da paz e fazer uma apresentação artística cultural por conta disso. Tem uma plaquinha ali dizendo fim. Isso é uma notícia boa, já estou terminando. E aqui, aquelas mídias eletrônicas que ficam na cidade, veiculando os princípios da cultura de paz para a cidade de Feira de Santana, que eles já estão fazendo, apoiando o projeto. Aqui foi um diálogo com a maior universidade da região, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, com o reitor, fazendo uma proposta de apoio ao projeto, assim como criar um núcleo de estudos de educação para o desenvolvimento sustentável e cultura de paz com a equipe da universidade. Aqui já foi adesão do projeto com outras escolas, uma escola municipal e uma outra estadual, e também já estamos em diálogo com uma escola privada, porque o problema da educação não deve se limitar às instâncias de poder, e, ao mesmo tempo, foi criado já um movimento, que é esse movimento que nasceu já em Feira de Santana, com o objetivo de que se crie uma educação sustentável e pacífica para a cidade. Aí foi uma caminhada com mais de 500 alunos, levando os princípios da cultura de paz. Aqui já é o Facebook do movimento, recebendo adesões. E aí, essa imagem, para mim, assim, ela é muito significativa, porque traz esse encontro dos antigos saberes, né, mas também a união com os novos saberes, renovando e trazendo essa base para realmente a sustentabilidade emergir. Né? Então, a gente tem que fazer esse encontro dos antigos com os novos saberes e pôr isso em prática. Pode passar. Você. Essa frase é uma frase encantadora, que qualquer quantidade de informações que possamos ter, seja no campo científico, filosófico ou espiritual, é uma gota ínfima diante do infindável oceano do saber. Só não enxerga a sua pequenez os que nunca transformaram informações em experiências. Augusto Cury, de um belo livro que eu recomendo, que é Maria, a maior educadora da história, em uma visão psicológica. E o que a gente queria deixar é justamente essa mensagem aqui. Vamos fazer, vamos ousar. Aquele conhecimento que a gente tem, acessemos a inteligência criativa, como está sendo colocado aqui na proposta, é hora de ação. Essa é a nova educação. Muito bem. Acho que tem mais um, hein? Opa! Bom, olha ali só os contatos e dizer para vocês ali que a gente tem um link com um projeto que a gente fez no ano passado. Está disponível o guia Sementes para um Bairro Sustentável e Pacífico, download gratuito. Então, e tem alguns exemplares aqui, quem tiver interesse, a gente está disponibilizando gratuitamente. Alguém quer fazer pergunta? Rapidinho, tenho mais um segundo? Uma pergunta? Uma pergunta? Pode ser uma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Estão satisfeitos? Muito obrigado. Ou depois endereça para a gente conversa aí, tá bom? Obrigado.